Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui. Aproximadamente lá pelo meados dos anos 50, acho que em 1956, começou a ficar muito popular um tipo de narrativa no cinema e na televisão que a gente chama de filmes ou narrativas de despersonalização, que são aquelas entidades que podem ser extraterrestres e que então alegoricamente você pode associar ao fantasma do comunismo, ao fantasma do homossexualismo, qualquer das coisas que a gente tem medo sem saber, sem conhecer direito o que é, de tirar a personalidade própria, a vontade das pessoas e transformá-las todas numa massa padrão robotizada, sem vontade, tá? Volta e meia você tem um filme assim, em que personagens em massa ou em pequenas quantidades viram meio que robôs clonados, né? As esposas de Stepford e tal. Bom, em 2021 saiu que foi lançado, acho que em 2022, chamado The Changed, justamente Os Mudados, tá? Que vai tratar desse mesmo assunto e tem uma cara muito de anos 70. É um filme independente, de muito baixo orçamento, se não me engano, uma estreia diretorial, sobre a qual eu falarei assim que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Estruturalmente, o filme parece que já começa no segundo ato. E eu não estou dizendo isso como um defeito, não. É uma constatação. Porque geralmente é nessas narrativas de despersonalização, primeiro você tem um primeiro ato que você vê as pessoas agindo, entre aspas, normalmente, com as suas vontades, sorrisos e emoções. Aos poucos, uma ou outra vai começando a ficar robótica, sem emoção. Né? Nesse filme, já começa no segundo ato, ou seja, é como assim, a maior parte do planeta já foi mudada, the changed, são os mudados, tá? E a gente tem 3 ou 4 personagens vivendo num subúrbio norte-americano que resistem a essa mudança e ficam intocados lá, entocados dentro de uma toca, tá? Eles ficam dentro de uma casa, tá? Então o filme também ele vai remeter a esse filme clássico que chama Invasores de Corpos, The Body Snatchers, que é de 1956, mas tem uma refilmagem boa, muito boa também, de 1978, talvez até melhor. E, claro, né, você tem essas pessoas que mudaram, elas perderam as emoções, só que elas parece que têm umas tendenciazinhas à violência, e elas ficam meio que rodeando a casa dessas pessoas que não querem a mudança. Então é claro que a gente vai lembrar de filmes como A Noite dos Mortos-Vivos, lá do Jorge Romero, de 1968, 69, porque aí você vai poder ler ideologicamente essa despersonalização desse filme The Changed da maneira como você quiser ler, né? Então, ele, como filme, ele tem 1h16 minutos, 1h15, é um filme curtinho, mas parece que ele é muito mais comprido do que isso. Primeiro porque ele pegou o tema, ele tem uma ou outra faísca de originalidade. Tem uma das pessoas que não quer se mudar. Por exemplo, uma das faíscas de originalidade, que eu não vou contar aqui, mas que é bem legal, é a maneira como as pessoas são, como eu vou dizer assim, contaminadas para se robotizarem. Eu achei uma ideia bem legal, tá? Mas, por exemplo, tem uma adolescente, que é uma das 3, 4 personagens. O elenco é super pequeno, porque eles é uma produção independente, de fundo de quintal sem dinheiro, né? Uma das adolescentes que não quer mudar, tem uma hora que ela começa a pensar assim: acho que se eu mudasse, né, se eu ficasse robotizado igual todo mundo, seria tão mais fácil para mim. A gente efetivamente vê praticando violência uma das pessoas não mudadas. A gente percebe que as pessoas, os The Changed, têm potencial para violência.
mas a gente efetivamente vê fazendo coisas violentas, uma das pessoas explodindo de raiva, tal, uma das pessoas que não está mudada. Então, o filme ele acaba levantando algumas questões, mas ele é muito dialogoso. Tá vendo? Eu fui pejorativo aí, né? Porque eu não tenho nada contra filme dialogar, com muito diálogo, filme muito dialogado, mas aí eu achei dialogoso. Como assim? Repete essa história do ser mudado, por que é bom, umas 5, 6 vezes em um filme que tem 1 hora. Então ele acaba sendo meio chatinho. E teve umas horas que eu não entendi se os atores estavam ruins ou se era a proposta do filme, porque tinha hora que os atores, porque geralmente nessas narrativas de despersonalização, os atores estão frios, assim, estranhos, que é para mostrar para você que é ruim ser assim. Tinha umas horas lá que as atrizes, ou né, algumas pessoas que estavam despersonalizadas, vamos dizer assim, agindo todas iguais, pareciam que estavam tão felizes e tão num Éden e tão num, sei lá, no Nirvana, que eu falei, nossa, nem meus antidepressivos conseguem fazer com que eu fique assim, eu também quero ficar dessa forma, né? Então, sendo que a mensagem do filme parece que não era essa, era a mensagem do individualismo, vamos lutar para manter o nosso individualismo, apesar de todos os defeitos da espécie humana, cada um é diferente e tal. Só que talvez por conta de alguns atores não serem tão bons, teve hora que eu pensei isso, eu falei, nossa, eu também quero ser igual, porque olha, ela tá sorrindo, toda feliz, toda não sei o quê, né? Nem só, sei lá, meu psicanalista e os meus remédios ainda não conseguiram fazer com que eu fique assim, então eu quero essa coisa aí. Então, ele não é um filme que eu possa recomendar como narrativa de despersonalização. Por quê? Porque você tem invasores de corpos. Esse é o filme clássico. The Body Snatchers. Se você conseguir, né, esse filme, tanto a versão de 1956 quanto a de 1978, você vai ter um filme muito melhor do que esse The Changed de 2021, 2022. A não ser que você seja um cara que goste muito deste tipo de narrativa, então queira adicionar à sua coleção, opa, mais um filme que trata dessa despersonalização, ou que você queira tirar, como que eu posso ler em 2022 o fantasma? Qual será o fantasma? Será que são as redes sociais? Será que é a divisão enorme ideológica que vários países estão experienciando? Porque tanto como aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, eles têm o mesmo discurso de nós estamos vivendo em um país dividido, blá, 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 blá. Sei lá se você gosta disso, ou se você quer se você é daqueles quase como eu, né, que segue fielmente, o máximo de fielmente que você pode, o mundo do terror ou da ficção científica mais independente. Aí sim, agora, você tem que ser muito nichado para conseguir, acho que aguentar assistir esse 1 hora e 15 até o fim. Caso contrário, eu não recomendo, tá bom? Porque tem coisa melhor desse tipo de narrativa no mercado, tá? Tchau!